Capítulo 14. Mendigos emocionais entre os homens mais ricos. Chegou o dia em que Marco Polo entraria no ninho dos homens financeiramente mais bem-sucedidos do planeta. Ousado e espontâneo, falava de improviso e, às vezes, só descobria o tema de sua conferência quando subia ao palco. Abarrotado de conhecimento, se usasse apoio multimídia, se perdia. O próprio Steve Ballmer o apresentaria, mas antes exaltou a grandeza dos participantes. Esta magna plateia é formada pelos maiores banqueiros, por empresários do Vale do Silício, pelos melhores nomes do comércio mundial e da indústria internacional. Apesar de se constituir em um pequeníssimo número, vocês são tão competentes que detêm 90% da riqueza mundial. Empregam mais de 10 milhões de pessoas e, apesar de bilionários, não são egocêntricos. Muitos aqui se tornaram os maiores filantropos da humanidade. A multidão o aplaudiu entusiasticamente. Marco Polo observava a cena calado. Estava compenetrado, organizando seus pensamentos. Motivado pelos aplausos, Steve Ballmer continuou. Os senhores e senhoras chegaram ao topo da lista das pessoas mais ricas da Terra por sua visão empreendedora, seu espírito competitivo, seu raciocínio intuitivo, sua perspicácia, sua ousadia, sua argúcia. Bom, faltam adjetivos para qualificar mentes tão notáveis. Mais aplausos. Muitos dizem que tiveram sorte na vida. Ledo engano. Os perdedores creem que no binômio sorte e azar, os empreendedores creem na capacidade de aproveitar as oportunidades com disciplina tática, na habilidade de se reinventar diante das intempéries da vida. O sucesso não é herdado, é fruto de mentes inteligentes. Parabéns. Além de mais de 82 milionários, havia cerca de 100 familiares e amigos presentes. O ambiente era glamouroso. Poltronas confortáveis, cada uma com uma pequena mesa onde havia um notebook para anotações e um microfone para intervir, debater, colocar dúvidas. Ao apresentar Marco Polo, Steve Ballmer não poupou elogios. E para apresentá-los nesta mágica e raríssima noite, trouxemos um pensador que vai falar sobre gestão da emoção e saúde mental no século XXI. Mais do que um psiquiatra reconhecido, ele é um cientista que desenvolveu conhecimento sobre uma das últimas fronteiras da psicologia, a construção de pensamentos e a formação do eu, e também sobre uma das últimas fronteiras da educação, o processo de formação de pensadores. Com vocês, o Dr. Marco Polo. Os aplausos irromperam. Era motivo de orgulho ser aclamado pela plateia de bilionários. Mas Marco Polo não se entusiasmou. Não apenas ele, alguns dos participantes também não se motivaram. Fizeram comentários ácidos entre si. Um psiquiatra no clube dos bilionários? Que escolha mais estúpida! O que ele pode dizer que não saibamos? Falou Henry, um homem do setor do agronegócio, com uma fortuna de 5 milhões de dólares, que estava na primeira fila. Não vou aguentar ouvir 2 minutos desse cara, disse outro bilionário, David, do setor de hotelaria, que tinha 7 bilhões de dólares. Além disso, acho que ele vai tremer como vara verde ao falar conosco. Logo que pegou o microfone, Marco Polo fitou a plateia e, para espanto de todos, fez 1 minuto de silêncio. A plateia ficou inquieta. Um burburinho tomou conta do ambiente. Muitas perguntas foram feitas uns para os outros. Não falei? Esse cara tremeu, comentou David. Acho que o psiquiatra surtou, disse Henry, dando gargalhadas. Talvez seja estúpido, opinou David. Mais um que não aguentou a pressão, falou Georges, um magnata da comunicação. Steve Ballmer ficou perturbadíssimo, pensou em intervir. Só se faz 1 minuto de silêncio por algum motivo sério, como um grave acidente ou alguma fatalidade. Mas, para Marco Polo, estávamos na era dos mendigos emocionais.
e esse era um motivo sério suficiente. O silêncio era um veneno para uma plateia impaciente. Quando o organizador estava prestes a se manifestar, Marco começou a falar. Não fiz silêncio porque tenho medo ou me sinto inseguro diante de homens e mulheres de sucesso, mas em respeito aos que constituem a mais notável plateia de mendigos do planeta, comentou o psiquiatra, causando um alvoroço. Imediatamente, um mega empresário o confrontou. Está louco, senhor? Somos os homens e mulheres mais ricos do mundo. Eu sei, senhor. Vocês são os mais ricos do mundo, mas sob quais parâmetros? Os mendigos físicos suplicam o pão de trigo, os mendigos emocionais suplicam o pão da tranquilidade e da alegria. Sejam honestos, há aqui bilionários que fazem parte dessa última casta? Quem tem escassez de prazer de viver ou carência de tranquilidade? Quem não é honesto em mapear seus cárceres mentais será aprisionado a vida toda por eles. Morrerá faminto. Todos imediatamente se calaram. Alguns ficaram rubros. Nunca imaginaram que no ringue da vida pudessem ser nocauteados no primeiro round. Instigados a mapear as próprias masmorras psíquicas, eis que apareceram as primeiras manifestações. Eu vivo encarcerada por muita tristeza, e os antidepressivos não têm resolvido. Tenho tudo o que todo mortal desejaria, mas não sei, falta algo, falta ânimo, falta ter uma mente mais leve e livre. Disse com perspicácia Helena, uma mulher do Clube dos Bilionários. As mulheres sempre foram mais transparentes que os homens. Eu tenho medo de tudo, medo de ter câncer, medo de infartar, de perder meu marido, falou Lúcia, a esposa de um mega empresário. O intrigante psiquiatra meneou a cabeça, satisfeito pela honestidade delas. Percorreu o olhar pela plateia, lembrando-se do discurso do mestre da emoção, no alto da montanha, sobre contemplar o belo. Disse algo que abalou os presentes. Há pessoas tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro. Há outras riquíssimas que, mesmo sem dinheiro, são capazes de fazer uma flor um espetáculo, ou de simples palavras como eu te amo ou obrigado por existir, tesouros inestimáveis. Qual é o seu tesouro? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Houve um burburinho na plateia. Tenso, um empresário, dono de uma cadeia de lojas cuja fortuna pessoal somava mais de 16 bilhões de dólares, bradou num ataque de fúria. Um comunista em nosso meio? Não vou fazer parte deste circo, e ameaçou se levantar. Steven Bauman, num surto de ansiedade, interveio. Pare de falar enigmaticamente e seja claro, Dr. Marco Polo. A plateia está perturbada. Não estou entendendo. O senhor me garantiu que nada que eu dissesse abalaria esses notáveis. Eles não são relisientes? Mal comecei a falar. Diante dessas palavras, o proprietário da cadeia de lojas se aquietou por instantes. Sofia estava taquicardia e com as mãos frias. Marco Polo foi mais longe. Imaginem que do dia para a noite vocês perdessem completamente seus bilhões de dólares. Quem ficaria ao seu lado? Seus filhos? Seus amigos? Quem se encantaria ou seria influenciado por suas ideias? Todos ficaram congelados. O empresário, que o chamou de comunista, ficou atônito, pois Marco Polo tocara nas raízes de seu grande medo. Ele sentia que as pessoas viviam ao seu redor pelo que ele tinha, não pelo que ele era. Em seguida, o pensador da psiquiatria lançou um desafio inimaginável para os presentes. Aliás, como seu professor de gestão da emoção, vou lhes dar um exercício. Fiquem uma semana sem dinheiro, cartão de crédito, roupas de luxo. Só tenham dinheiro para comer e dormir. Vistam-se como mendigos ou como pessoas simples e convivam com pessoas que não os conheçam. Procurem cativá-las, construir pontes, impactá-las com suas ideias e sua inteligência. Se chamarem a atenção e encantarem algumas delas, vocês são verdadeiramente ricos. Isso é loucura, Sr. Marco Polo, afirmou Henry abalado. Quem faria isso? Quem se despiria de seu status e se converteria no mendigo?
Quem teria coragem de se tornar conscientemente um reles anônimo, depois de ser uma celebridade? Isso é loucura, exclamou David, o bilionário que dissera que Marco Polo era estúpido. Foi então que Marco Polo revelou um segredo que nem Sofia sabia. Eu fiz essa loucura, senhor. Sou um intelectual reconhecido, publicado em dezenas de países. Talvez meu nome entre para a história no lugar de muitos desta nobre plateia. Eu poderia ser intocável, mas me despi do status de intelectual e me vesti de mendigo. O resultado? Descobri que os vírus do orgulho, do egocentrismo e da necessidade neurótica de poder estavam me infectando sem que eu percebesse. Passei a lutar pelo que o poder não pode comprar e pelo que as teses acadêmicas não podem conquistar. E vocês, por que lutam? Pelo que vale a pena viver? Alguns bilionários ficaram sensibilizados com essas palavras. Nunca imaginaram que um intelectual desse nível fosse descortinar suas fraquezas publicamente. Estou perplexa com suas ideias, Dr. Marco Polo. A sociedade moderna, incluindo as redes sociais, se tornou um esconderijo perfeito para as pessoas maquiarem as próprias mazelas. Somos hipócritas, dissimulamos nossas dores. Falamos que está tudo bem quando estamos angustiados ou chorando lágrimas secas. Mas você me deixou pasmada. Quais ferramentas de gestão da emoção deveríamos aplicar para sermos verdadeiramente ricos? Perguntou Helena. Marco Polo procurou ser mais claro, mas não menos perturbador. Primeira ferramenta: os ricos em felicidade são os que não compram aquilo que não lhes pertence, como frustrações, ofensas, críticas, enquanto os pobres em felicidade fazem da própria emoção uma lata de lixo, deixam-se invadir por esses estímulos estressantes. Estou pobre, disseram uns para os outros. Alguns perderam o encanto pela vida, mas nunca tiveram coragem de se abrir. Eram atores sociais invejados, mas viviam em masmorras mentais silenciosas. Segunda ferramenta: os ricos emocionais são empáticos, se importam com a dor dos outros, penetram nas camadas mais profundas de quem amam. Por exemplo, pergunta aos filhos com frequência coisas como: "Que posso fazer para torná-lo mais feliz? Onde eu errei e não soube? Que pesadelos o assombro?" Enquanto os pobres emocionais ficam na superfície da relação, são anti-empáticos, abastecem a conta bancária, mas deixam vazia a conta emocional. Alguns bilionários ficaram com os olhos úmidos, viviam na superfície da relação. Não eram pessoas admiradas pelos seus íntimos. "O que esse cientista está dizendo?" indagou abalada a esposa de um bilionário a seu marido. "Somos mendigos e não sabíamos. Nunca perguntamos para nossos filhos se eles são felizes, nem o que podemos fazer para aliviar sua dor. Ainda ontem nosso mais velho me disse", e fez uma pausa. Derramando lágrimas, confessou que me detesta. E o psiquiatra falou de outra ferramenta de gestão da emoção em grande estilo. Terceira: os ricos no território da emoção são os que esvaziam o próprio ego, os que abrem a mente para outras possibilidades e aprendem a fazer muito do pouco, enquanto os pobres fazem pouco do muito, precisam de muitos acontecimentos, como aplausos, reconhecimento social e produtos para sentirem migalhas de prazer. As teses eram penetrantes. Não poucos bilionários viviam de migalhas de alegria. Alguns viviam esperando a relação anual dos mais ricos para saber se haviam subido ou descido na lista. Estavam entulhados com o próprio sucesso. Estavam obesos emocionalmente. Haviam perdido a leveza e a aventura da existência. Marco Polo completou. Quarta: os ricos em sua mente são autores da própria história. Têm autocontrole, não elevam o tom de voz, não são repetitivos quando corrigem alguém. Sabem elogiar antes de criticar, mas os pobres têm baixo limiar para suportar frustrações, cobram demais dos outros e cobram mais ainda de si próprios. Eles não precisam de inimigos, pois são carrascos de si mesmo. Sejam honestos, vocês são ricos ou pobres? Meu Deus, eu sou carrasco de mim mesmo, falou um bilionário do setor do comércio para seus pares.
Falta-me humildade para ser diferente, comentou outro do mesmo ramo de atividade. Marco Polo corrigiu o homem, espantando-o. Errado, senhor. Falta-lhes ambição. Ambição? A ambição correta, poderosa, impactante. Seu eu, que representa a capacidade de escolha, deve ser super ambicioso por ser feliz, tranquilo, relaxado, empático, criativo. Deve ter um desejo irrefreável de ser admirável para si e para quem ama. Talvez no mais importante e complexo banco, o banco da emoção. Muitos aqui estejam dramaticamente endividados. Um mega empresário do setor bancário emudeceu. Era um homem irritadíssimo, intolerante, perito em criticar quem amava. Era insuportável até para ele mesmo. Estava tão endividado no banco da emoção que, se ficasse pobre, morreria solitário. Nunca transferira o capital das próprias experiências. Nunca falara das suas lágrimas para os filhos aprenderem a chorar as deles. Ficou tão perturbado que se levantou e teve um ataque de fúria. Eu protesto, protesto, protesto. Seus lábios tremiam como se ele tivesse visto um fantasma. Marco Polo precisava acalmá-lo. Caso contrário, poderia ter um colapso, um ataque cardíaco. Mas quando ia abrir a boca, de repente avistou Oscar. Ninguém sabia como ele havia furado o esquema de segurança e entrado ali. Mas ele era inteligente. Oscar surgiu no momento mais inoportuno. Estava com o cabelo desgrenhado e mal vestido para os padrões do ambiente. Aproximou-se da frente da plateia e, num tom de voz elevado, tentou proteger Marco Polo. Protesta o quê? Protesta coisa nenhuma. Espere aí, disse o empresário com voz embargada. Quem é você? Sou o grande Oscar, assessor especial de Marco Polo. Os bilionários observaram os trejeitos de Oscar e se escandalizaram. Marco Polo olhou para Steven Bauman e o viu com as mãos na cabeça em desespero. A conferência, que estava sendo ímpar, se converteu num verdadeiro caos. Sofia, com os olhos estatelados de estresse, chamou Oscar de lado. Como entrou aqui? Sou esperto, doutora, muito esperto. Então, por favor, seja discreto. Por quê? Marco Polo disse que eles são uma plateia de mendigos. Sofia olhou nos olhos dele e afirmou. Ele falou no sentido figurado, metafórico. Metafórico? Oscar, eles são os homens mais ricos do mundo. Foi então que Oscar, engolido em seco, se voltou para o bilionário em crise e lhe disse: pode protestar à vontade. Vários seguranças agarraram Oscar. Estavam prontos para tirá-lo para fora do ambiente. Ele é seu assessor especial? Indagou Steven Bauman. Marco Polo tinha de proteger seu antigo paciente. Sim, eu trabalho com jovens inteligentíssimos para mostrar que o conteúdo é mais importante que a estética. Muitos dos presentes não entenderam nada do que aconteceu ali. Por fim, o soltaram. O bilionário do setor bancário retomou seu protesto e foi contundente. Moramos em palácios, nossas camas são confortabilíssimas, temos aeronaves particulares, podemos nos hospedar nos melhores hotéis, estamos sempre rodeados de pessoas, lutamos para chegar onde chegamos, somos privilegiados. Agora vem o cientista que vive enfiado no pequeno mundo de seu laboratório a abalar as minhas crenças? Marco Polo fitou bem seus olhos e respondeu: parabéns pelas suas conquistas, senhor. Mas o dinheiro compra a cama, não o sono. O senhor dorme bem? Compra aeronaves, mas não sabe pilotar a mais complexa aeronave, a sua mente. Adquira pacotes turísticos, mas não o relaxamento. Sua mente é relaxada ou ansiosa como um oceano turbulento? Compra bajuladores, mas não amigos. O dinheiro é bom, mas sem gestão da emoção, ricos se tornam miseráveis. Embora o pensador abrisse os porões da mente de muitos participantes, eles de fato eram fora da curva, tinham sede de autoconhecimento. O banqueiro se acalmou e lhe pediu desculpas. Perdão, doutor Marco Polo. Continue a dissecar minha personalidade, mas por favor, use anestesia.
Muitos sorriram. Em seguida, Marco Polo, num ambiente mais tranquilo, discorreu sobre o funcionamento da mente, os tipos de pensamento, a síndrome predador-vítima, os papéis do eu, os copilotos do psiquismo e muitos outros fenômenos. Como sempre, ensinava provocando a plateia. A certa altura, fez uma pergunta intrigante. Se vocês fossem convidados a visitar a casa de um amigo, teriam coragem de entrar diretamente na cozinha e enfiar a cabeça na lata de lixo? Claro que não, disseram coletivamente. Mas se considerarem a personalidade humana como uma grande casa, quantos de vocês fixam seu eu na lata de lixo da mente, remoendo perdas, mágoas, decepções, ofensas? Os bilionários começaram a perceber que eram emocionalmente antiecológicos. Perdi meu único filho num acidente de carro. Um ano depois, alguns executivos da minha empresa me traíram. Rumino tanto minhas perdas e mágoas que há momentos em que minha cabeça parece que vai explodir, confessou entre lágrimas um bilionário da indústria do petróleo. Vendo-o abalado, o cientista sensibilizou-se e lhe ofereceu uma ferramenta poderosa de gestão da emoção. Senhor, sua perda é inimaginável. Mas se deprimir, se angustiar, se culpar, são a pior forma de honrar quem perdemos. Por favor, homenageie seu filho, não se deprimindo nem ruminando sua perda, mas treinando seu eu para ser mais feliz e para dar o melhor de si, para fazer os outros felizes. E quanto à traição, nunca se esqueça de que milhares de pessoas podem nos decepcionar, mas ninguém pode nos trair tanto quanto nós mesmos. Traímos nosso sono, nossa saúde e nosso prazer de viver. A mente humana é a única empresa que não pode falir. Caso contrário, todo o resto desmorona. Marco Polo foi aplaudido com entusiasmo. Em seguida, tocou-os num ponto nevrálgico. Certa vez eu estava dando uma palestra para médicos, psicólogos e empresários na Romênia e comentei sobre a lenda de Drácula que existe na Transilvânia. Eu lhes assegurei que não há vampiros fora de nós, mas que nos porões da mente humana existem vampiros que sugam o que temos de melhor. Os bilionários franziram a testa. Agora acharam que o ousado e penetrante Marco Polo tivesse surtado. Mas ele iria ainda mais longe. Quais de vocês são agiotas da emoção? Ninguém compreendeu o que ele queria dizer. O que quer dizer com isso? Conhecemos agiotas financeiros, contraventores, que emprestam e cobram juros caros, mas nunca ouvimos falar de agiotas da emoção, disse outro banqueiro, Donald. Depois de uma respiração profunda, Marco Polo explicou. Os agiotas da emoção são contraventores da mente humana. São os pais que se doam para seus filhos, mas os criticam demasiadamente quando erram. Quem critica em excesso asfixia a ousadia e a espontaneidade. São os professores que exigem e impõem silêncio absoluto em sala de aula, sem saber que os alunos estão coletivamente ansiosos, agitados, inquietos. Quem impõe o silêncio pleno em classe exige o que os alunos não têm para dar. Não sabe usar a ansiedade a favor da criatividade. São os parceiros que se doam, mas são especialistas em cobrar, comparar, apontar falhas. Quem cobra excessivamente de si e dos outros está apto para trabalhar num banco, mas não a ter uma bela história de amor. Vocês são agiotas da emoção? Donald quase caiu da poltrona. Era um homem implacável. No hotel, 1 hora antes de sair para a conferência, cobrava 10 coisas de sua esposa Susan. Fale baixo, você é muito escandalosa, dissera para Susan. Como sou escandalosa? Estou falando baixo, retrucara ela, indignada. Está vendo seu tom de voz? Todos estão reparando em você, afirmara neuroticamente Donald. Você sempre me critica, não consigo ser espontânea. Dá mais importância à opinião dos outros do que ao meu bem-estar, comentara ela. O marido, em vez de recuar, vampirizara mais sua alegria. Não exagere, mulher. Quanto mais reclama, mais aumenta suas rugas. Observe-se no espelho, seu botox está vencido. E seu cabelo? Por que não foi ao cabeleireiro?
Você só vê defeitos em mim. Eu só quero o melhor para você, Susan. Veja, seu vestido está muito escandaloso. O bilionário do setor bancário cobra juros justos de seus clientes, mas era um atroz agiota da emoção de sua esposa e de seus 2 filhos. Raramente os elogiava. Nunca lhes dissera: tenho orgulho de vocês. Parabéns pela sua inteligência. Deprimida, a mulher dissera: não suporto mais esse cárcere. Não sou livre. Nada alegra você. Seu pessimismo nos destrói. Viver com Donald era um convite a perder o prazer de viver e a liberdade. Susan estava à beira de um colapso. Ao ouvir Marco Polo, com um olhar triste e olhos lacrimejando, ela falou baixo para o marido: tenho um agiota da emoção todos os dias em meu encalço. Você me cobra todos os dias. Seus juros são impagáveis. Eu vou partir. Donald ficou abalado pela primeira vez. Com as mãos na cabeça, disse: por favor, espere. Eu não sabia que era um vampiro emocional. Eu também cobro muitíssimo de mim mesmo. Estou sangrando por dentro. Dê-me uma nova chance. Há mais cárceres no cérebro humano do que nas cidades mais violentas do mundo, afirmou o psiquiatra logo depois, alheio à crise do casal. Os homens e mulheres mais ricos do mundo juravam que eram livres e ficaram abalados com essa tese. Marco Polo, penetrante, indagou sobre outro cárcere mental. Quem repete mais de uma vez quando corrige alguém? Muitos bilionários e seus familiares eram repetitivos, tinham janelas Killings que fechavam os circuitos da memória. Alguns falavam 10 ou 20 vezes a mesma coisa, inclusive para seus colaboradores. Já que são repetitivos, repitam comigo esta tese social. Quem repete 2 vezes a mesma correção é um pouco chato. Os bilionários cativados pelo professor de psiquiatria repetiram dando risadas. Quem repete 3 vezes é mediamente chato. E Marco Polo acrescentou: quem repete 4 ou mais vezes a mesma coisa é insuportável. Todos caíram na gargalhada, perceberam que o mundo está cheio de pais, professores, amantes, inclusive milionários, insuportáveis. Em seguida, Marco Polo terminou sua conferência dizendo: ter alergia não é bom, mas espero que vocês tenham um tipo de alergia a serem pessoas chatas, entediantes, repetitivas ou cobradoras. Mais aplausos e gargalhadas. Muitos finalmente entenderam a linguagem de Marco Polo. Sem saber, tropeçavam em quase todos os códigos da felicidade proferidos no Sermão da Montanha. De repente, o empresário do Vale do Silício, nervoso por enxergar as próprias loucuras, interrompeu o final do discurso, tentando desconstruir o psiquiatra. Com $1 bilhão, até pessoas chatas se tornam interessantes. O dinheiro não traz felicidade. Compra. Alguns sorriram e em voz alta disseram: é isso aí. O cérebro de Marco Polo funcionava melhor nos focos de tensão. Vamos reciclar o seu pensamento. O dinheiro não garante a felicidade, mas a falta dele garante a infelicidade. Estamos numa sociedade consumista. Entender essa equação revela sabedoria. E alertou: sempre perguntarem para vocês mesmos: querem ser ricos ou felizes? Eu quero ser rico, bradou Oscar, pois feliz já sou. Todos riram. Bem-humorado, Marco Polo declarou: eis meu assessor. Nesse momento, olhou para Sofia, que estava na primeira fila, e depois para a plateia e encerrou sua fala. Agradeceu a presença de todos, mas quando as pessoas iam aplaudi-lo, uma mulher, Catarine, uma das mais poderosas do mundo, se levantou e comentou altissonante: tenho 20 fábricas, mas aprendi com suas teses que a humanidade se tornou uma fábrica de pessoas ansiosas. Estamos em Jerusalém, uma cidade mágica. Parece que nela retiramos nossas máscaras, nos despimos de nossas personas e nos tornamos apenas seres humanos. O Senhor tem se despido de sua maquiagem aqui? O que o atraiu a Israel? O que está procurando nesse misterioso país? Marco Polo sorriu diante de sua ousada inteligência. Após uma pausa, disse:
É difícil se despir publicamente. Estou estudando a mente de um homem que tem abalado as minhas convicções e me levado a desvendar minhas fragilidades e meus cárceres mentais. Não sou tão livre quanto pensava. Tenho questionado quem sou, o que sou, qual legado estou deixando para a humanidade. Tenho refletido sobre a biografia viva que vale a pena viver. Tenho procurado a minha essência. Mas quem é esse personagem que o abalou tanto? Perguntou Susan, a esposa do banqueiro que era um vampiro emocional. Um artesão da emoção, um homem que os intelectuais se recusaram a estudar. A plateia mais uma vez ficou confusa diante do instigante Marco Polo. Ele não ensinava, provocava a arte de pensar. Alguns já sabiam de quem se tratava, pois tinham ouvido falar do impacto das suas ideias nas redes sociais. Quem? Não deixe nossa mente em suspense, pediu Catarine. Marco Polo fitou a plateia e comentou. Um personagem que viveu 2000 anos e que, apesar de ser indefinível, me atreverei a definir com a seguinte tese. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Se desejar conhecer mais os complexos códigos de gestão da emoção que ele trabalhou, acompanhe meus debates. Mas há ricos. Poderão entender que não vale a pena querer ser mais rico de um cemitério, que a vida é dramaticamente curta para se viver e tremendamente longa para se cometer loucuras, que devemos aprender a comprar o que o dinheiro não pode conquistar. A plateia emudeceu. Sob o ângulo da gestão da emoção, muitos queriam os perfumes das flores, mas poucos estavam dispostos a sujar as mãos para cultivá-las. Marco Polo lhes ensinou a cultivar lírios nos solos inóspitos da emoção.